naquela época não existia Pix, não existia fintech, né, que hoje são os bancos digitais. Tomaram conta. Tá? Então o que aconteceu com o governo? Ele atualizou a norma. Ele colocou assim, era 2.000 que tinha que mandar, então aumentou para 5.000 pessoa física. O senhor acha que o contador é a profissão do futuro? Ou é uma profissão que tem futuro? O jovem estudante hoje de contabilidade, ele deve se preocupar? É uma época que você tinha inflação naquela época no Brasil, no final do ano, quem lembra, 3% ao dia. Ao dia, Você o pessoal, você tá saía... assustado, né? Pois é. Deu 4% ao ano, 4,5% ao ano. Se eu ficar 3% ao dia, você tem que ficar correndo tudo. Então o contador naquela época era muito procurado, contador, gerente de banco. Olá, Licinalta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Licinaltas, o podcast. Já te convido a ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, dar aquele like, porque vai ter muita formação, muito conteúdo bacana hoje. Eu sou o professor Janderson Barbosa e aqui nós falamos sobre licitações, gestão pública, administração pública em geral. E hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Eu estou aqui com um amigo, Anailson Gomes, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte. Que honra, presidente, recebê-lo aqui hoje. Oi, Jonas. Que bom, né? Obrigado aí pelo convite, é uma honra muito grande participar. O seu público, né? Uma pessoa que entende muito de licitação, está preocupado com a gestão pública do dia a dia, as novas mudanças que ocorreram na legislação e botar isso em prática, né? Que é uma coisa que é difícil, né? É difícil e tem que colocar ali, porque o órgão de controle chegou lá quando você não consegue fazer as coisas adequadas, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Presidente, eu vou ter que ler aqui rapidamente, tentei resumir ao máximo o seu currículo, na verdade o seu multicurrículo, né? O presidente Anailson, ele é aquele jogador que joga em todas as posições, né? Goleiro, centroavante, atacante, todas as posições. Olhem isso aqui, gente, acompanhem esse currículo. O homem é doutor em ciências contábeis pelo Programa Multi-Institucional e Interregional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também é mestre em Administração, Finanças de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba. Não parou por aí, não. Bacharel em Ciências Contábeis pela UFRN, também é bacharel em Direito, meu colega jurista pela Faculdade Maurício de Nassau. É membro da direção da Associação Síndrome de Down do Rio Grande do Norte, professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte desde 93. Tem um tempinho, né? Será que eu já tinha nascido, que eu não tinha nascido? Deixa pra lá. Foi pró-reitor de administração, então é um gestor público também. Foi pró-reitor de administração da UFRN de 2015 a 2019 e atualmente exerce a função de auditor-geral da auditoria interna da UFRN. Então o homem sabe falar sobre contador, sobre gestão pública, sobre o que você imaginar. Muito bem-vindo mais uma vez, presidente. Que honra, que honra, que honra. Muito obrigado aqui. Estamos à disposição aí de falar sobre o que nós temos no campo de trabalho da contabilidade, da gestão pública, das licitações, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Da reforma tributária, muita coisa, né? Continuamente. A gente fala assim que a vida do profissional de contabilidade, ela não termina em 31 de dezembro, né? Talvez assim, a última luz a ser apagada numa gestão pública é lá o setor de contabilidade e finanças, fazendo os últimos empenhos, né? Que está naquele momento lá para não perder o empenho ao longo do tempo. Né? Então, finanças sempre está isso. Começou o ano, já tem que executar o que deixou de executar no ano anterior e que está ali. Então, é muito dinâmico e temos que estar sempre atento e estudando dia a dia, né? Faz parte do nosso processo. E é uma coisa, assim, eu acho impressionante. Se o jurista ele tem que se atualizar, o contador, então, porque o direito tributário, o direito do trabalho, é algo que está em constante modificação e são minúcias, né, que fazem toda a diferença ali no cálculo. E não tem negócio de errar a conta, né? Se errar a conta, dá BO. Tá ruim. Mas, presidente, eu li aqui seu currículo Lattes, um currículo, assim,
extremamente admirável, mas eu sempre faço a primeira pergunta aqui para todos os convidados do nosso podcast, que é a seguinte: quem é Anailson Gomes? Bom, Anailson Gomes é um profissional de contabilidade que iniciou essa carreira na década de 80, 83, começou a estudar contabilidade. Então o senhor tá jovem demais, tá conservado. Bom, eu falo que há muito tempo que eu sigo nos corredores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde hoje sou professor, até dessa época, né, 93, pouco tempo depois da minha graduação, entrei lá. Então, assim, tive a felicidade grande, quando fazia minha graduação, de ter curiosidade assim, de começar a estagiar. Fiz 3 estágios que fez a diferença da minha carreira. Um foi no serviço público. Fui estagiário do serviço público, da contabilidade pública, onde você fazia empenho, trabalhava naquela época. Então o senhor trilhou todo o caminho, começou como estagiário. Estagiário. Naquela época fazia mecanografia. Que tanta mecanografia? Você tava umas fichas, uma máquina daquela e tinha um certo esforço físico. Tá? Então você fazia os lançamentos contábeis, tanto da contabilidade financeira, da contabilidade patrimonial. Então você vinha lá rodando aquele negócio do tempo todo, dando baixo lá nos empenhos, tudo isso manual. Naquela época não existia mecanógrafo, né, digamos assim, naquela época e tudo. E depois eu tive a oportunidade de uma empresa, uma indústria, grande indústria do estado, de fazer um estágio lá também. Nesse período a gente via tudo que existia em auditoria, em controle de estoques, em fechamento, na parte tributária, na relação internacional. Então era uma empresa que tinha diversas unidades, eu aprendi bastante. O outro estágio que eu tive foi num banco de desenvolvimento. Tinha um banco de desenvolvimento aqui do estado do Rio Grande do Norte. Na época do governo Sarney, tinha um recurso que vinha para desenvolvimentos de pequenas empresas. E nesse período assim nos deu muito conhecimento. A gente fazia o projeto de viabilidade econômica, analisava esse projeto também, liberava recursos. Caramba! Tá? Então, isso assim, que ano? Isso em que ano? Isso em 85, por aí. Caramba! 86. É uma época que você tinha inflação naquela época no Brasil, no final do governo Sarney, quem lembra, 3% ao dia. Ao dia. Você Você só tá assustado, né? Pois é. Deu 4% ao ano, 4,5% ao ano. Se ficar 3% ao dia, você tinha que ficar correndo tudo. Então o contador naquela época era muito procurado, contador, gerente de banco, você tinha aplicação todo dia, overnight, você perdia dinheiro. Você botava R$100 no seu bolso, vamos supor que a moeda da época fosse daquela época, você só voltava para casa se tivesse feito dado R$97. Perdeu 3 do nada, né? Em uma semana você deixasse para comprar pão à noite. Pois é, você comprava menos pão. Então era uma correria, maluquice total. E então a gente vivia isso porque tinha uma coisa chamada correção integral. Correção monetária, que você corrigia todo dia lá os indicadores financeiros por um indicador X qualquer, como se fosse uma moeda, todo dia o dólar, e estou comprando em dólar, como se fosse assim. Mas se foi, correria uma formação muito grande naquela época. Quer dizer, quem estudou contabilidade não fez correção monetária, naquela época se falava, não fez contabilidade. Então, a gente, desse período, a gente entrou também no movimento estudantil. Naquela época, 85, a gente fundou um centro acadêmico. E nosso centro acadêmico tinha assim, a visão de trazer assim, a qualificação do ensino da contabilidade aqui no Rio Grande do Norte. Eu só tinha curso noturno, a maioria do pessoal trabalhava no sistema financeiro, bancário. Só tinha assim, pessoas que trabalhavam o dia todo e à noite estudavam. Assim, alguns eram até contabilidade, estavam fazendo a graduação. Então era muita gente adulta e eu menino naquela época, né? Então eu aprendi muita coisa ali naquele período. Chegou lá, a gente fez uma palestra até então com um professor chamado José Carlos Marion, autor de livro da USP, um cara famoso até hoje, né? Deu muitas contribuições. E o professor Marion falou para a gente uma coisa muito importante: olha, a gente tem que se qualificar. Não adianta terminar aqui só a graduação. Tem que buscar outros campos, outros caminhos e tudo. Aí o professor começa a se qualifica. Eu digo, olha, tem uma coisa especialização, mas também tem mestrado. E naquela época só tinha 2 mestrados. Da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e na USP. Bom, então nesse período aqui a gente reuniu lá depois, que terminou, pegamos os dados, e a gente fez a seleção para Getúlio Vargas, e foram 3 colegas do Rio Grande do Norte, eu e mais 2 colegas. Um era professor, tinha acabado de ser professor, passou desse mestrado, e um outro, um colega também de uma turma então, você fez história, né? Aí, então a gente fez lá, então era começar o mestrado, Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, a gente... Bom, eu tenho cabelo branco, né, 62 anos. Tinha o ministro Simons, que era professor da Fundação Getúlio Vargas. É um cara famosíssimo que tinha lá e tinha um elevador específico
privativo para ele, né? Ah, é? Então ele dava aula também para ele discutir alguns assuntos de economia e contabilidade. Para ele, para uma pessoa só? O Sims entrava ele e segurança naquela época. Caramba! Tudo. Porque o Sims naquela época foi assim, o que a gente pode dizer, foi um super-ministro do presidente Figueiredo, que foi o presidente lá e tudo, do regime militar. Então ele dominava toda a economia, ele arrecadava, fazia tudo, era um ministro muito importante e muito inteligente, sabe? Ele ensinava o Getúlio Vargas, então tinha alunos dele lá que era escola, que era... Naquela época se falava muito economia, só para lembrar, né? Se contestava, tinha a escola, o pessoal da PUC. Aí tinha um pessoal que era formado na PUC, era ligado a uma escola lá. Contabilidade tem isso também? Pensei que era só no direito. Não, isso é economia, porque a economia refletia tudo, né? Ah, sim, economia. Tá? Em contabilidade você tinha a escola, chamada naquela época a escola europeia e a escola americana, porque eram formações diferentes, tudo que tinha daquela colocação. Então, a formação de Getúlio Vargas era mais voltada à escola americana, dos Estados Unidos lá e tudo. Mas tinha algumas outras universidades que eram mais voltadas à escola chamada europeia, que eram mais conservadora e tudo. Bom, mas essa era a contabilidade. Com isso a gente abriu o caminho, conhecemos pessoas do Brasil inteiro e houve uma interação importantíssima. A gente veio para Natal, depois tendo o curso lá, não conseguimos concluir porque a Getúlio Vargas teve um problema de corte de gasto no governo Collor e alguns cursos foram fechados. Então, contábeis, como era do início, fechou. A economia não, a economia e a administração pública permaneceram e são escolas excelentes lá ainda até hoje, na Getúlio Vargas. Mas naquela época fechou a contabilidade, um tempo depois ela reabriu na escola, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí eu não consegui mais acompanhar, eu tinha meus créditos, mas não consegui fazer mestrado. Depois, quando eu vim para o UFRN, Natal aqui, passei no UFRN, comecei a ensinar, os meus colegas de sala estavam sendo meus alunos. Eita! Aí eu olhava assim, e os caras lá às vezes queriam ser meio preguiçoso, como fazer aprovado, rapaz, estuda um pouquinho, eu não posso nem lhe ajudar, você não estuda um pouquinho, né? Mas assim, isso foi a vida e a gente começou a ver a contabilidade e a gente diz assim, olha, o contador tem que fazer uma coisa importantíssima, James, é entender de negócio. Porque a contabilidade vê a parte do negócio. Olha, tem que ver as organizações como elas funcionam. Se eu estou numa organização pública, tem que ter como que faz a organização pública, então eu faço uma boa contabilidade. Se eu estou numa organização com fim lucrativo, eu tenho que ver qual é aquela atividade, é um ramo, vamos supor, uma indústria de confecção. Eu tenho que entender de confecção, eu tenho que ir para a China. Digamos assim, virtualmente a gente vai na China hoje, né? Verificar como é que o pessoal processa lá a questão de confecções e tudo, o que é que afeta aqui, para dizer para o cliente aqui, olha, sua ameaça não está aqui, está ali. Porque o comércio está globalizado. Se você não conhece o negócio, você não é um bom profissional de contabilidade. Essa é uma visão que eu não tinha. Interessante. Então o contador ele tem que conhecer do negócio, do business. Porque a contabilidade ele vai entender, sim, porque faz parte da parte técnica dele. Ele vai entender evolução patrimonial, ele vai entender o que é receita, o que é despesa, tributo, tudo isso aqui ele vai entender. Faz parte da sua formação. O que diferencia ele é entender o negócio onde está inserido. Vamos supor que tem assim, uma coisa que é muito caro, né, no mundo inteiro, é saúde. Então a gente tem que entender que existe especialização na parte de saúde, hospitais, qual da tecnologia. Hoje, antigamente, o médico era um médico e o paciente, o bisturi na mão. Hoje o médico tem tecnologia. Você mostrou aqui um robô, né, e tudo. Malta, nosso mascote. Seu mascote lá e tudo. Hoje o pessoal faz cirurgias, né, de alta complexidade, lá, robótica e tudo, com grande sucesso. Então, tudo isso é um negócio, tem que saber como chegar a isso e como falar para o cliente, digamos assim, ou quando você prestar o serviço. Porque o contador hoje é aquela pessoa que está mais próximo dentro do processo, daquele tomador de decisão. Está ali ajudando diretamente. Tem outros profissionais também naquela área, mas vendo o negócio como um todo, tá? O profissional de contabilidade está muito forte a isso, tá? Então, assim, eu acredito que a gente fala por aí, a tecnologia está avançando, e isso você está ameaçando a profissão contábil. Eu fico pensando, caramba, o método de fazer contabilidade é desde 1400 e qualquer coisa. É o mesmo método, não mudou nada até agora. Tá? Mudou as tecnologias de fazer esse método, utilizar esse método, né? Método partida dobrada. As tecnologias mudaram bastante. Quando eu fiz minha faculdade, meu trabalho lá no meu laboratório era praticamente o quê? Era uma mesa com diversos formulários, que você preenchia os formulários. Isso desapareceu, essas informações virtuais hoje, não existe mais papel. Tem escritório hoje que tem papel zero.
tá? Você consegue ver tudo do zero. Então, Nós já o que temos é uma isso? geração, né, Essa de geração. contadores que nunca viram esse Pois formulário. é. E a gente fala formulário contador, o que formulário é esse? Eu nunca vi esse formulário. Mas você passava, aquele formulário existia. Você fala Silip, né? O Silipagem, que era você colocar lá que é aquela débito e crédito, dizer qual foi o histórico, para vir digitar lá no. Digitar, não, datilografado, sei lá, naquela época, tudo. Você tem tudo. Aquelas máquinas tipo IBM, elétrica, eletrônica, que surgiram, e depois surgiu o computador. Eu fui da época que você usava planilha, tá? Antecessor do Excel, chamava Supercalc, o Lotus 123. Era uma planilhazinha muito precária, que mal você preenchia um gasto semanal de uma unidade e tudo, você perdia espaço, perdia Parecia com tudo. o CIAF, porque eu não Aí, contei para o senhor, mas eu já fui gestor financeiro. Eu já trabalhei em todas as etapas do processo de trabalho, das contratações públicas, né? E um dos que eu mais penei foi como gestor financeiro, fazendo empenho em liquidação e pagamento, e peguei o CIAF tela preta, né? foi uma tela preta. Que até um dia Ainda desse, utilizam ela tela preta, né? Tela preta. eles foram modificando, de repente, eu acho que ainda tem alguma coisa, mas assim, quando eu comecei era tudo tela preta. Né? Tudo tela preta. Não faz tanto tempo assim, hein? Licinalta que tá nos vendo aí. Mas, presidente, então o senhor falou uma coisa interessante a respeito da evolução dos métodos, né? E que apesar da evolução dos métodos, continua se tendo a necessidade do profissional de contabilidade. Eu sei que o nosso licinalta, que é muito antenado aí na tecnologia, já está pensando em inteligência artificial, mas não vou nem chegar aí ainda, nós vamos chegar lá. Né? Mas antes de falar de inteligência artificial, o senhor acha que o contador é a profissão do futuro? Ou é uma profissão que tem futuro? O jovem estudante hoje de contabilidade, ele deve se preocupar ou, pelo contrário, é uma função que deve atrair mais pessoas? Qual que é a prospecção do senhor? O que, é que o senhor imagina a respeito do futuro da profissão? Aquele jovem que está fazendo contabilidade ou que se formou agora, o que, que ele vai enfrentar pela frente? Importante pergunta, né? Tudo que você está lendo hoje, o pessoal fala, olha, profissão que pode não ter problema no futuro, está lá contabilidade, vai ter problema no futuro. Pessoal, preste bem atenção. O que o pessoal não está sabendo colocar e interpretar, alguns procedimentos de como fazer a contabilidade, já desapareceu há muito tempo. O pessoal falava, há um tempo atrás, uns 30 anos atrás, que quando você registrava entrada de estoques, baixo de estoque de mercadoria em supermercado, aquilo ia ser automatizado. A automatização passou quando passou a ler código de barra do produto saindo do supermercado. Aquilo já afetava a contabilidade. Você reduziu diversos processos de contabilidade ali, de rotina, e passou a avançar. Olha, isso tem uns 20, 30 anos que aconteceu esse processo. Hoje, cada nova tecnologia que tem, essa ferramental, ela avança e melhora os procedimentos contábeis ao longo do tempo. Tá? A gente sempre fala assim, poxa, mais uma ameaça. Eu vou contar minha história aqui, porque Fique à vontade, veio aqui para isso. Eu tenho 62 anos aqui, já vi um bocado de coisa. Quando eu cheguei lá em 90 e pouco aqui, um colega foi mostrar o escritório dele. Olha, eu tenho aqui tudo computador aqui nesse escritório aqui. Aí botou lá um bocado de computador, no computador naquela época, monitor monocromático, aquele negócio todo, nem mouse existia. Aí o colega chama menino, liga aqui esse computador. Ligava lá, uns 12 computadores ligados lá em rede lá e tudo. Faz aqui, não sei das quantas. Bom, essa era a conversa que tinha de computador naquela época, né? Pô, isso hoje morreu, isso não existe mais. Aquele professor de contabilidade nem sabia ligar o computador, na verdade. Hoje o profissional ele tem que ser esperto em sistemas. E tem mais, os sistemas que estão hoje, que surgiram, inicialmente foi para atender procedimentos contábeis. Então, a tecnologia contábil está junto há muito tempo. Não acredito que vai desaparecer, gente, não vai desaparecer. É o seguinte, alguns métodos rotineiros, repetitivos, que isso a inteligência artificial está fazendo, vai fazer, e sobra espaço para a gente para interpretar o que eu falei há pouco. Interpretar, exatamente. Pegar o negócio, interpretar o negócio e trazer a tomar decisão. Já foi época que o contador ia falar com o seu cliente, levava o calhamaço, papel desse tamanho aqui, olha os balancetes aqui, olhava assim, que balancete, vou ver o quê? Vou começar de onde? Hoje você coloca planilhas assim, em Power BI, que você olha ali que você já diz tudo lá, o cara começa a olhar, poxa, por que eu tive aqui? Você mostra, você teve lucro, ó.
Ele foi causado por quê? Onde é que está aqui? Olha, esse produto aqui seu é rentável, isso não é. Você vai abrindo as informações e trazendo essa informação lá para seu cliente ou para o usuário dessa informação, se for órgão público, se for lucrativo, uma cooperativa de crédito, um banco, seja o que for, você está sempre nesse papel ao longo do tempo aí. A gente sempre fala o seguinte, lá no nosso conselho, a gente diz o seguinte, que onde há negócio, nosso lema, nossa gestão, há um profissional da contabilidade. Tá? Tem negócio, tem contabilidade, não tem por onde correr. Então, assim, a conta vai acabar um dia, se acabar negócio, pode ser que ela acabe. Mas enquanto tiver negócio, estamos lá junto, tá, pessoal? Eu acho que é uma profissão que tem muito futuro. Vou dizer por quê? Olha só, a gente tem, assim, talvez seja a quinta profissão regulamentada com o maior número de inscritos regulares nos seus conselhos profissionais. 530 mil aproximadamente. Dos 10 milhões e tanto profissões regulamentadas que existem no Brasil, 500 e pouco, acho 5 e pouco por cento a mais, profissão de contabilidade. Nós temos hoje, digamos assim, mais de 350 mil alunos de graduação em ciências contábeis. Muita coisa. Se esse pessoal percebesse que não tinha futuro, tinha caído fora, esses cursos estavam falidos. Tá? Então, assim, essa demanda é contínua. E hoje, todo o negócio, assim, a pessoa física hoje já está demandando do contador para analisar o seu patrimônio, porque antigamente não olhava isso não, pessoa física. Hoje um grande demanda é a pessoa física estão lá olhando. Era só o formuláriozinho, né? Pessoa física. O formuláriozinho não existe mais não, existe, são invariáveis que tem ao longo do tempo. Pegava na lotérica, né? Lotérica e tudo. Pois é, então assim, o contador hoje ele entende de finanças, entende de negócio, ele entende da contabilidade, entende da parte tributária, os impactos que existe ao longo do tempo de crescimento econômico. Ele digamos assim, na medicina você tem diversos ramos de atividade, na contabilidade não foi permitido ainda. Então você tem o contador um clínico geral. Ele abrange muita coisa ali. Mas quando ele estiver verificando a sua área de atuação, poxa, eu vou trabalhar só com cooperativa. Eu vou saber tudo do cooperativismo. E é um campo grandioso que tem. Tivemos na assessoria cooperativa aqui, o capaz tem dificuldade de encontrar contadores que entendem dessa atividade. Agronegócio, tivemos também na associação lá do pessoal de agronegócio e tudo, que faz tipo, deixa eu fazer minha cabeça aqui, estou ficando velho aqui, Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é negócio e tudo mais. Tá bem. Tá? Trabalhando e tudo. Então o pessoal disse, olha, eu preciso de contadores que entendem de agro aqui para o Rio Grande do Norte, tem muita atividade de agronegócio, eu preciso de pessoal para trabalhar aqui. Sem falar em indústria, comércio, que é o mais comum que a gente trabalha dia a dia. Serviços, né? Serviços, turismo. E é uma dificuldade, né? Eu converso muito com empresários e a reclamação de todo mundo tá sobrando emprego para mão de obra qualificada, mas não encontra, e quando encontra é disputado um tapa, né? Pois é, exatamente. Daqui a pouco você vai querer enfrentar aqui, vai escolher um emprego, vai escolher um trabalhar. Porque o profissional de contabilidade ele não precisa ser empregado, ele pode prestar serviço a diversas organizações. Tá? Lógico que alguns vão ali para trabalhar. A gente encontra hoje, alunos, eu sou professor da UFRN, você colocou aqui, né? Eu encontro alunos assim, estou viajando, professor, eu estou aqui, eu vim trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, não sei o que, tá, privada. Eu passei no concurso público aqui no Paraná, e etc. Eu tenho um irmão que mora em Florianópolis. Chego lá e enquanto o colega, professor, fui lá e tudo, graças à sua disciplina, eu consegui ser aprovado nesse concurso aqui, porque isso é legal. Então, assim, a gente vê que as pessoas têm uma expansão, área imensa de trabalhar. Então, contabilidade, pessoal, é uma linguagem de negócio. Então, pronto, se houver negócio, haverá contabilidade. Como expressar essa linguagem? Cabe ao profissional se atualizar. Para mim, o que existe de avanço tecnológico é uma ferramental de apoio à profissão. Tá? Eu não acredito que vai ameaçar. Perfeito. Vai ameaçar o processo. Eu tenho duas colocações a fazer a respeito desse tema, né? Uma delas é fazendo um paralelo aqui com a minha área. Todo mundo sabe, eu sou jurista e especialista em administração pública. Né? É a minha vida, administração pública, as contratações públicas. E o texto do PIB tá lá, viu? Exatamente. Um texto do PIB, né? Eu trabalho muito em questão das contratações públicas como instrumento social de impulsionamento econômico, regional. Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre isso, porque senão aqui não acaba hoje, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, eu tive a sorte talvez de ser o primeiro a
a falar sobre inteligência artificial na área das contratações públicas, né? Então eu acho que o dilema é parecido no direito, na administração pública e na contabilidade, que é o seguinte: o raciocínio do cidadão médio cartesiano no sentido de eles acham que vai ter a mesma quantidade de demanda de atividades hoje no futuro, e aqui, como por exemplo a inteligência artificial vai fazer 40% das atividades que são realizadas hoje por um humano, só vai ter 60% de emprego, alguma coisa assim, e não é cartesiano dessa forma, né? O senhor falou aí a respeito dos formulários, documentos de papel, quanto tempo se ganhou com sistemas, etc. A própria planilha de Excel, assim, quanto facilita os cálculos e tal. Só que, assim, além da, obviamente, a população crescer e o próprio trabalho, a atividade ficar mais especializada e complexa, ponto um aí, você que está nos vendo. A especialização do tema em si, ele traz uma maior oferta de oportunidades. Porque, veja, talvez há 30 anos atrás não tinha essa demanda de um contador que tenha a especialização ou né, o conhecimento específico no agro. Hoje nós temos. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a própria complexidade da sociedade. Né? A sociedade ela está se tornando mais complexa. Então, para o jurista, para quem trabalha com contratações públicas, imagina, você fazer uma licitação há 30 anos atrás, era uma coisa. Hoje, olha o processo, tem que fazer estudo técnico preliminar, TR, etc. Acabaram os envelopes, né? Acabaram os envelopes, graças a Deus. Não sei se o pessoal sabe o que é envelope, né? Eu peguei essa época. Eu mais jovem, sabe o que é isso? Não. Essa época. Meu Deus, aí tem alguns saudosos, né? Ali que era nessa época que era bom, né? Que quase saía no tapa. O calor da eleição, como se dizia, né? Eita, eu já vi situação de quase sair porrada, assim. Mas a complexidade da sociedade, ela faz com que mais pessoas que viviam de modo informal ou não necessitavam de certos serviços comecem a fazê-lo. Na área do direito, por exemplo, não vou nem falar de gestão pública, direito de família. Antigamente, ninguém se separava assim no papel, né? Não tinha muito critério. Hoje há uma demanda maior por advogados, porque as relações sociais e econômicas se tornaram mais complexas. E aqui eu vou trazer uma realidade bastante, que eu nem combinei com o senhor, mas me ocorreu agora, bastante específica de complexidade da sociedade, que é a notícia do acompanhamento do Pix. Né? Eu confesso que eu não me informei direito como que vai ser, como que não vai ser, se o senhor puder até comentar alguma coisa, mas é inegável que esse acompanhamento maior do Pix vai trazer várias pessoas que atuam com profissionais autônomos que atuam na informalidade para necessitar de serviços dos contadores, né? E não é pouca gente. O que é que o senhor pode falar para a gente? O que acontece hoje, né? De janeiro para cá, de janeiro. Estamos de janeiro, na verdade, né? Hoje é dia 15, né? 2 semanas só do mês, já foi em turbulência. Os escritórios de contabilidade estão lotados de consultas sobre Pix. A pergunta básica, Pix. Pessoal, Pix é o seguinte: Pix, cartão de créditos, são formas de transferência ou de pagamento, né? Cartão de pagamento, Pix pagamento ou transferência. O que existe assim por trás de tudo isso existia controle do governo federal há muito tempo, até porque o Brasil ele assina acordos nacionais que exige que haja controle no mundo inteiro sobre a questão da movimentação financeira, inclusive para a questão de combater fraudes, lavagem de dinheiro, terrorismo e tal. Para fazer a coisa, só precisa mostrar controle que tem interno dos seus países. Então, desde 2020, o Brasil já tem esse controle de cartão de crédito e valor de movimentação bancária, mas observe o seguinte: com o tempo, naquela época, não existia Pix, não existia fintech, né, que hoje são os bancos digitais. Tomaram conta. Tá? Então, o que aconteceu com o governo? Ele atualizou a norma. Ele colocou assim, era 2.000 que tinha que mandar, então aumentou para 5.000 pessoa física. Se você movimentar por mês 5.000, o banco, o agente pagador, tudo manda para lá. Sim, tem outra coisa também chamada IPs, né? Instituições de pagamento, que faz pagamentos, né? Pagadores que chamam tudo aí.
que são aqueles cartões de lojas que faz também esse pagamento e tudo, que não estava nesse sistema. Então, vou ter que informar. Então, o movimento a partir desse valor é informado à Receita, a Receita faz uma avaliação. O que se vai buscar tributação não é o valor dos Pix enviados, dos cartões de crédito pago. Inclusive foi uma fake news, né? Foi uma fake news aí. Inclusive, vai tributar a origem desse recurso. A gente sabe que, assim, vai pegar o pequeno, olha, se o governo federal está aí, eu como presidente do Conselho de Contabilidade, procuro a Receita Federal, digo, olha, eu preciso de auditores para responder assuntos demandados da contabilidade. Aí o que é que me diz o delegado? Presidente, nós não temos auditores para atender o senhor, para atender a comunidade, porque contador só procura gente em problemas complexos. Sim, se é fácil, a gente já sabe resolver. Exato. Tá? Então, são complexos. Então, quando vai colocar um auditor para conversar com vocês, ele vai tomar um tempo imenso que ele está fazendo outras coisas. Tudo hoje é eletrônico. Bota lá, vai para um sistema lá, que pode ser que uma ação aqui de Natal vai cair lá em Mato Grosso. Assim vice-versa, depende do assunto que for. É verdade. Para aquele auditor. Então, assim, isso não existe mais. Então, você perdeu aquele olho a olho, né? Então, o que acontece hoje? A Receita vai se preocupar com grandes volumes de recursos para atender o pessoal, para analisar, porque muitas coisas assim que a inteligência artificial que já existe por aí vai fazer cruzamento de informação, ele vai pegar só os absurdos. Digamos assim, eu não posso mais emprestar, já colocaram aqui, o meu cartão de crédito para minha irmã comprar uma geladeira. Pessoal, não deveria emprestar, né? Não deveria emprestar, mas acontece o seguinte, se sua irmã não tem crédito no cartão de crédito, você tem e vai perder a oportunidade, você ajuda a sua irmã, tá? O que não vale é o exagero, né? O exagero é que está ali. Eu tenho 5 mil por mês de renda. Eu já vi muita, desculpa a piada, presidente, sim. Eu já vi muita amizade acabar. Bom, que começou assim a história, mas prossiga. Empresta seu cartão. Empresta o cartão é uma coisa. Agora, aí perde o dinheiro depois, e a amizade. Né? Perde dinheiro e amizade, né? Bom. Mas não se preocupe, pode continuar perdendo. Para nível fiscal, o fisco não interessa isso aí, tá? Se você perdeu amizade ou não, tá? Isso justifica a origem. Então, assim, você vai. Na verdade, isso é um conflito, né? Você empresta o amigo, a família, precisa de família, né? Se for cunhado, isso tem que cuidar, tem muita coisa aqui. A sucessão, a questão são os cunhados, né? Para sucessório, você que é advogado, através dessa sucessória, tem muito isso. Mas, na verdade, se eu tenho essa renda e tenho um valor muito maior do que eu consigo provar minha renda, é claro que você é chamado, olha, justifica isso aqui, o porquê. Vai cair na malha. Tá? Vai cair na malha. A malha primeiro chama você explica, justifica ao longo do tempo. Os pequenos empresários, assim, os pequenos, as pessoas ambulantes. Servidor público, eu acho interessante. Servidor público não tem ponto correr, não. O servidor público, às vezes, é muito criticado, né? E o servidor público não tem pra onde correr, exatamente. Já assim, tá lá, é a realidade. Já tá tudo lá, né, certo? O que você falou é importante aqui, ó. Se você tem dúvida, procure um profissional da contabilidade. Às vezes você não está formalizado, formalize sua atividade. E tem mais. Muitas vezes, você formalizando, você não vai pagar tanto tributo que você vai pagar. Ao contrário. Pagar menos. Talvez nem pague, sabe? É o seguinte, eu tenho uma renda, que essa renda... Menos do que paga hoje. Eu tenho uma renda, digamos assim, eu tenho durante o ano 25 mil reais, vamos supor. Aí 25 mil, estou começando a carreira aqui, um jovem trabalhador. Aí, marcado meus pais, eu pego 20 mil e aplico ali. Deixo 5 para meus gastos pessoais ali, 15 reais por mês aproximadamente. Com as festinhas, tá certo. Em 5 anos eu tenho 100 mil reais, eu compro um carro. Declarei nada. Cadê a origem desse dinheiro? 100 mil surgiu de onde? Eu comprei um apartamento. Pô, se eu fiz a declaração, eu estou colocando que todo ano eu tenho na poupança ou numa aplicação qualquer, 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil. Aí minha origem está ali. Eu comprovei a origem. Veja o lado bom de fazer a declaração de imposto de renda. Você não é obrigado, mas se eu fizer, tá? Eu vou aumentando meu patrimônio ao longo do tempo. Muitas vezes é o seguinte, eu tenho uma atividade... O cidadão tem dinheiro até a receber, né? Deve receber um bocado de coisa. Eu vou contar uma coisa aqui, que o pessoal assim, tem um tipo de trabalho chamado de job, né? Tem uma piada do tal do job, né? Tal do job. Job. Esse pessoal também que faz hoje esses programas assim
OnlyFans, Entretenimento etc, entretenimento. Entra dinheiro e muito dinheiro. Esse pessoal Tem que pagar estão imposto, né? formalizando seus negócios. Falando por quê? Eu digo, olha, eu vi um vídeo, não sei se tem fundamento, disse, olha, eu moro em Camboriú. Então eu precisei comprar um apartamento, 2 milhões de reais, como é que eu vou justificar 2 milhões? É. Eu tenho que declarar minha renda. Eu tenho um contador Você para não isso. consegue. É um negócio, é uma Não consegue atividade. visto, né? Não consegue visto, consegue nada. Então você mostrou ali tudo. A importância que tem dessa relação. Então, assim, Pix, cartão de crédito. Bom, isso vai acalmar ao longo do tempo, mas na verdade o governo vai ter quer mais controle sobre essas operações. Ninguém deve temer, a não ser que realmente não tenha como justificar a origem de recurso. E mesmo que tenha recurso ali, Se pessoal, for do job, não tem problema recurso. nenhum, né? Bom, pode ser de qualquer atividade, desde que você, a Receita não quer saber disso. Quer que você declare e pague o seu imposto. Pagou o imposto, ficou tranquilo. No direito a gente tem uma expressão em latim, não sei se eu vou saber falar adequadamente, mas lá no direito tributário é pecunia non olet. Pois é, Dinheiro não tem cheiro. Quer que pague o tributo. O governo quer que pague. A pessoa, eu fiquei na malha fina, eu vou ficar sujo. Olha, você vai ficar sujo até quando você pagar seu tributo. Pagou, você tá limpo. Às vezes nem saber o que você fez no passado. Não é igual a outros cadastros, não. A gente olhou, pagou, pronto. Ela tá, olha pra você maravilhosamente bem. Presidente, agora você falou uma coisa interessante. Eu sou advogado também, já advoguei muito na área de família e sucessões. Né? Parece que o senhor estava adivinhando aí, falou do cunhado, etc. Gente, você quer conhecer sua família? Aguarda o divórcio ou o inventário. Aí você vai conhecer. E as pessoas, elas fazem certas economias de palito, né? Não apenas em sucessão e divórcio, que acaba que são obrigados, mas mesmo, pronto, a atuação das empresas em licitação. Não quer pagar um advogado para acompanhar, não quer pagar um contador, que o valor é módico. Eu já vi contratações de 1, 2, 3, 4 milhões de reais que a pessoa perdeu a licitação ou perdeu de repente uma repactuação, um equilíbrio econômico-financeiro, porque não contratou um profissional. Habilitado para aquilo, né? Um profissional então a pessoa fica com a economia de não vou gastar tanto com advogado, com contador, e aí o barato sai caro, né? Tem gente que a gente tem o brasileiro, né, tem essa cultura da sonegação, não em regra, né, mas a gente sabe que a sonegação às vezes vem da própria informalidade, formalismo, é aquela história do quinto dos infernos, né? Vai, quinto, lado ouro pros infernos, né? Não vou declarar pra coroa, vou esconder, né? Dos santos do pau. Depois você acompanha aí. Jovens, depois joguem aí. Que é santo, né? Santo do pau. Que é santo do pau. Quinto dos infernos. E assim, o que eu vi em algumas situações é que quando a pessoa regulariza a sua situação, formaliza, ela passa a pagar menos imposto. Eu conheço gente que teve dinheiro para pegar de volta do leão, porque tinha bastante despesa de saúde, etc. Quando foi ver lá e declarar o imposto, podia pegar dinheiro de volta. Né? Isso é possível, sim. Você tem que fazer o planejamento financeiro adequado, né? A gente fala o seguinte, muito importante, hoje o planejamento, eu disse que o plano de contabilidade sendo muito procurado por pessoas físicas, é exatamente por isso que ele percebeu que ele sozinho não vai para canto nenhum. Eu tenho muito patrimônio. E aí, se eu não consigo, se na minha praia, como se diz, não sou especialista nisso. Então, contrata alguém que é especialista nisso. Pode ser o pessoal da área jurídica, o pessoal da área de contabilidade, o pessoal no outra área qualquer, para a sua atividade ser adequado. Você falou uma coisa, James, questão de sonegação. A gente talvez tenha realmente essa cultura de não pagar tributos. Eu pago muito imposto. Sabe, eu acho o seguinte, vou dizer uma coisa para você aqui. Talvez você pague muito imposto, porque aquele que sonegou, tá? Não está pagando tributo, você está pagando imposto por ele, porque você sabe, temos uma máquina estatal. Então o governo precisa de X arrecadar para poder faça suas atividades que ele é constitucional, que são obrigações. E o que ele faz? Arrecada com tributo. Se, vamos supor, que dizem por aí, que a gente fala assim, tudo é informal, você não tem como mensurar.
que metade do que o Brasil arrecada poderia ser dobrado, porque metade é sonegação. Então, se isso é Tem alguém verdade, pagando em dobro, talvez né? você podia pagar metade do tributo, tá? Então, eu digo o seguinte, se alguém sonega, você pode estar pagando um tributo que você precisa estar sonegando, tá? E tem a Eu acho que questão é da isso. justiça tributária, isso aí a gente entrar numa discussão homérica, assim, porque no Brasil, pobre paga mais imposto, as altas. E você que tem uma Pajero financiada, não é você, tá? Altas camadas, não tô falando de você. Mas assim, a gente tem uma série de. Aí não é evasão, é elisão É lisão, né? fiscal. É Quando não é. planejamento. Quando não é elisão, quando já é a própria legislação tributária que dá algumas benesses. Isso sem falar naquelas fundações. Eu não vou nem entrar Pô, nesse, tem não um vou nem bocado aí, entrar né? nesse ponto aí, né? É, mas a gente tem aí várias pessoas que estão nos assistindo agora e de repente você, pessoa física, você que é um trabalhador informal aí e começou a ter necessidade de emitir eu ia falar nota de empenho, é o costume, Poxa, nota fiscal, etc. De repente, financeiramente para você, pode valer a pena procurar um contador e fazer um MEI, com né? certeza. Um microempreendedor individual. Eu tenho uma. E aí, Você vai inclusive mais clientes, porque assim você passa a emitir nota fiscal para os seus clientes. Então a pessoa já procura, assim, se é minha empresa, eu preciso e é um valor justificar. fixo, né? É, Por você mês. paga um valor fixo por mês. Mas a empresa precisa justificar a saída do dinheiro dela. Eu vou pagar, vou sair dele com o quê? Ó? Nota fiscal que tem ali, eu comprei algum produto, contratei algum serviço. Isso é importante. O MEI cresce. Importante do MEI, que foi observado também, ele está deixando de ser MEI, passa a ser simples. Então ele está crescendo na hierarquia do negócio. Tá? Com Então o certeza. negócio cresce dia a dia. Então, em economia, a gente tem uma disciplina chamada teoria de crescimento de firma, né? No qual você começa pequenininho, depois você expande, depois sai do bairro, depois você torna-se nacional, depois internacionaliza. Essa ideia é todo empreendedor, desde o meio até o grande, é crescer. O pessoal não quer deixar de ser meio. Conversa, começa mesmo, mas Deixar de ser a MEI é porque meta, tá faturando, né? claro, está crescendo. Isso é que é importante, é crescendo nas atividades. Tá? A gente pode, eu sou meio hoje, mas eu não quero ser mais meio, eu quero mudar a forma de tributação, eu quero ir para o real. E é interessante, eu estava conversando esses dias com o CEO do portal de compras públicas, o doutor Léo Ladeira, Leonardo Ladeira, todo mundo chama de Léo Ladeira, né? E ele estava falando que sempre, e trazendo aqui para a minha área de contratações públicas, que sempre sempre orienta as pessoas físicas. Pessoas físicas podem ser contratadas pela administração. Não em todas as situações, né? Mas podem ser contratadas, não como servidor, estou me referindo a contratações regidas pela Lei 1433. Mas sempre vai ser vantajoso para essas pessoas físicas fazer um MEI, fazer um CNPJ, por questões tributárias, né? E sempre é essa orientação. Existe uma hipótese de inexigibilidade de licitação que eu aposto, presidente, eu acho que é a grande aposta, a grande virada de chave na gestão pública, que é o credenciamento. Né? O credenciamento de pessoas físicas, eu sou defensor assim, inato do credenciamento, porque um problema que eu vejo hoje, aliás, de bastante tempo nas contratações públicas brasileiras, é que a gente acha que o negócio só tem que custar barato. Né? Vou comprar essa caderneta aqui para Aqui administração, é o tem que barato custa custar caro, barato. né? Muitas vezes. Exatamente. Mas vai custar, sei lá, 2, 3 centavos a menos. Eu vou trazer isso de outro estado, vou trazer isso da China. Conversei até com o ministro Nardes quando esteve aqui. De repente eu poderia estar comprando de pessoas físicas. Eu dou sempre esse exemplo. Estamos aqui em Natal, uma cidade aqui do interior, imagine, Caicó. Caicó, a prefeitura de Caicó vai fazer a contratação de uniformes escolares. Ela pode fazer uma licitação que uma empresa vai ganhar, uma malharia provavelmente vai ganhar e fornecer todos os uniformes escolares, provavelmente de outro estado, talvez até importado, né, de outro Pois país, é. né? Porque não tem como você competir em preço. 2 centavos mais barato o uniforme aqui, e aí a gente vai lá na Casa do Chapéu. Quando você poderia fazer um credenciamento com
as costureiras, os costureiros, para gerar girar a economia local, local, né? gerar Exato. renda para as pessoas, né? Então, ao invés de comprar de uma empresa, eu vou fazer um credenciamento aqui de costureiras, que inclusive faz um bordado bonito lá da Diferencia, né? prefeitura, etc e tal, e eu vou distribuir a renda aqui, né? Isso, gente, tudo de forma legal, é só dar uma olhada no artigo 74 da Lei 14.133. E aí é onde entra o nosso assunto. Essa pessoa física, ela vai precisar de uma documentação, né? E se ela for MEI, se ela for microempreendedora individual, ela vai ter mais facilidade com a Muito mais. documentação e vai ter uma tributação infinitamente menor, né? A tributação da pessoa física é maior do que a pessoa jurídica. A gente tem que entender isso. Então, assim, quanto eu puder tributar na pessoa jurídica, melhor. Porque a pessoa física, quando você vai aumentar a sua renda, você até tem um teto, você não paga imposto de renda, você vai aumentando a sua rentabilidade, você vai aumentando a alíquota até chegar a 27,5%. E é elevado 27,5%. Enquanto na pessoa jurídica, vamos supor, lucro presumido, que já está acima do meio um pouquinho, você talvez chegue aí, dependendo da atividade, 12%, se for comércio, por cento. Diferencia quase um terço do que nós temos lá. Então, E abre acesso a e várias abre acesso a possibilidades, né? diversos negócios, a atividade, dá emprego, aumenta. Eu acho importante você, se o serviço realmente, esse credenciamento, contratar o serviço local. Porque você, quando eu era professor de administração da UFRN, a gente, na época, tinha carimbo, há pouco tempo é carimbo. Hoje tudo é eletrônico, né? Peguei essa época Tá? também. Eu tenho até hoje guardado, Mas carimbo. faz uns 5 anos, ou 10 talvez, né? Então, quando chegava lá, a empresa que ganhou a licitação de carimbo da UFRN era a empresa de Goiás. Carimbo, você faz na esquina ali, o cara tem que vir de Goiás. Isso acontece muito, tá? E Caramba, tá por causa do piorando. processo licitatório, que não pode um negócio desse. Tá? E tá piorando, Pois tá piorando. Mas a é. gente tem saídas, a gente tem saídas. Órgãos de controle, eu sou servidor de órgão de controle, não posso falar muito, mas órgãos de controle, ajude-nos, ajude-nos. Pois é. Tem saída. E o pessoal tem que pensar, olha, a empresa privada, o empresário privado tem que pensar o seguinte, que o governo, os governos, alavancam a economia. Nós falamos aqui, um terço da economia está É nas isso, e compras assim, públicas. é Eu não isso. preciso ser servidor público para preocupar com licitação, não. Eu, numa empresa lá, eu estou trabalhando na empresa privada e tudo, eu posso fornecer produtos para onde? Para o Estado, para o município, para a União, desde que Todo eu país entenda a desenvolvido, licitação. todo país desenvolvido utiliza as contratações públicas para impulsionar sua economia. E isso é lorota. Enquanto a gente fica querendo economizar 2, 3 centavos e gastando 2, 3 reais com um processo extremamente burocrático e muitas vezes desnecessário, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, todos eles utilizam as contratações públicas como política de desenvolvimento nacional e regional e local. Só a gente que tem a gente, né? Eu estou dizendo a coletividade, às vezes uma visão tacanha A velha teoria da keynesiana, né? contratação. Keynesiana, A gente já falava isso, o Estado tem que ter vir quando achar que a economia não está andando direito. Aconteceu agora na pandemia, no mundo inteiro. Que aconteceu, que o Estado fez? O Estado, todos os Estados mundiais, né, do globo, teve que intervir para que a economia não parasse. Se não tivesse alavancado ali, teve orçamento extraordinário, não sei das quantas e tudo, tinha parado. Aqui no Brasil nós tivemos essa experiência muito grande aqui. Foram bolsas, foram auxílios, foram procedimentos que colocou na economia para poder girar a economia. Faz parte do processo. e a Ela entra e contratação, sai. da contratação pública, o governo já vai comprar, a administração já vai contratar. Por que não utiliza essa contratação como forma de desenvolvimento nacional? É burrice. Eu brinco, né? Eu tenho uma frase do Darcy Ribeiro sobre a educação que eu gosto muito, que diz que a desventura, o senhor conhece certamente, a desventura, o problema o caos na educação brasileira, ela não é um acidente, não é aleatório. Porque tudo que é aleatório eventualmente dá certo, né? É algo pensado. Então eu fico pensando, essa visão tacanha das contratações pode ser algo pensado também, porque não é possível, gente. Você vai comprar hoje, né, qualquer produto, você quer saber de onde veio, para onde o seu dinheiro está indo, né?
Ah, eu tenho tal cor, duas marcas parecidas, eu vou escolher tal por determinados motivos, seja eles quais forem. E o governo não vai fazer isso? Pois é. Não faz o menor Não sentido, faz né? sentido, né? Você tem a qualidade dos produtos, tem o que o pessoal já utiliza, já conhece, ganha tempo com certas coisas. Já pensou, a gente tem um problema qualquer, você tem uma licitação, um serviço qualquer, você terminou aquele período de contratação, veio outra empresa com outro processo diferente, você vai reaprender a utilizar aquele processo naquele tipo de máquina, sei lá que for diferente no serviço público. Isso é ruim. É. Tá? Em vez de você conhecer, eu quero esse modelo, porque justifica o que quer modelo. Tá? E muitas vezes tem. Você falou do órgãos controle, às vezes o órgão controle tem um olhar assim, meio cartesiano, assim, que olha de forma, não vê o todo. Eu tô falando assim porque eu sou gestor, fui O senhor gestor fica à público, vontade. Eu, tá? como estou precisando ainda do emprego. E às vezes a gente tem que convencer o órgão controle de Mas é certas verdade. coisas, É tem um que justificar, letramento tá? coletivo. Ele tem que justificar porque tal coisa aqui foi desse motivo, foi esse, aquele, até ele aceitar a justificativa, né? Porque as coisas são dinâmicas, tá? Quando ele falou o legislador, quando foi lá que fez aquela lei e tudo para seguir, ele vive num mundo abstrato, tá? Que quando você vai colocar em prática, acontece certas coisas e tem um dinamismo do processo. Muitas vezes você vai deixar parar uma coisa por não observar certas coisas. Então, dentro da legalidade de tudo que é possível, o gestor tenta ser o mais melhor possível para tentar ser o melhor produto. Como você falou muito bem, o menor preço não significa o melhor produto. Muitas vezes o menor preço, canetas, que não riscavam. Tá? Papel, não sei das contas. Eu fui numa época aqui que, graças a Deus, o Serviço Público Federal não tem mais papel, sabe? Tudo é eletrônico. Eu tive que finalizar uma empresa. Esconde aí, você que é de órgão federal. Esconde aí esse papel. Tá? Não, não tem mais não. Você quase não tem papel. É pouco, muito pouco É, hoje. muito pouco. Tá? Eu fui, teve uma empresa que não entregou papel à universidade. Sem papel não rodava prova, não rodava nada. Hoje é Nada. tudo eletrônico. Então, assim, faltou papel. Eu tive que finalizar uma empresa para entregar papel. Ele listou, ele ligou para mim: olha, eu preciso que. Bom, você me entrega o papel, que eu tiro aqui a restrição. Você penalizava, restringia para não licitar e tudo. Aí o órgão tal, não sei o que. Vai um caminhão de papel pro Ceará, vai passar no Rio Grande do Norte, vai deixar o papel no. Tá bom, vai chegar quando? Tantos dias, tá certo. Eu vou aguardar esse dia chegar aqui. Eu sei que 2 dias depois chegou o papel lá, né? Com a carreta lá, pá. E que era uma coisa absurda você pensar papel para um serviço. É incrível, né? É verdade. Mas teve época que tinha crise, você tinha que ter esses itens, tá? Caneta que você licitava, não escreviam. Olha, caneta boa é aquela, né? Que escreve tudo. Havia uma marca que não escrevia porcaria, mas ganhou na licitação. Então são coisas que o serviço público, sabe, muitas vezes sofre bastante. Aí chega o cidadão a dizer como é que pode. O governo gasta tanto para comprar um negócio desse aqui. Porque, na verdade, assim, se você não faz um bom estudo técnico liminar, já vai começar a palestatória aqui, você não consegue ter o que você está visualizando. No passado, o pessoal falava assim, faz propaganda, não é fazer propaganda, pelo amor de Deus. Eu sonhava com a Brastemp, né? Aí vinha lá uma outra marca que não tem nada a ver. Então, é mais ou menos isso que tem. Aí vem a Brastemp com PI no final, né? Aí então você tinha que. Fazer tudo parecido. Só não funcionava. Não funcionava. Então é isso que você pega no serviço público, você tem que tomar muito cuidado ainda com o processo estatório, né? Esse estudo técnico é muito bom. O estudante vai lá, eu quero isso, quer o que mesmo? Eu sou fã da TP. Você quer o que mesmo? Eu quero isso. Vamos descrever melhor o que tem aqui para poder ver as coisas aqui, sabe? Então isso é bom, você tem expertise e vai melhorando. E compra as coisas melhores também. Aí o gestor quer o melhor possível. Ele não quer comprar coisas que não escreva, não quer comprar nada barato. Ele quer que o serviço público tenha produtos adequados que possam funcionar Aí a adequadamente. gente entra na discussão novamente de mão de obra especializada, né? E falando em mão de obra especializada, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como o contador pode entrar nessa grande área aí, né, de oportunidades que é as contratações públicas. Mas antes eu quero fazer a seguinte pergunta, presidente. Imagine agora que eu não sou um jovem, eu sou um contador com alguma experiência, 5, 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos de profissão, e eu estou aqui no meu escritório, etc. Sou um profissional autônomo e eu quero me reinventar. Adaptei, só faço ali imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, determinadas coisas, eu não sei nem falar o que o contador faz direito, mas enfim, só faz o trivial ali, e de repente ele quer se reinventar. O que o senhor pode falar para esse contador? Bom, primeiro, se capacitar. É importantíssimo.
Contei a história no início aqui do colega lá que mandou ligar os computadores. Nem liga esse computador aqui, pô. Esse aí tem que se reciclar totalmente. Por quê? Porque todo dia nós temos novas tecnologias, nós temos novos conhecimentos, temos novas áreas de atuação. Se você não se capacitar, não se atualizar, o conhecimento ele vai embora ali. Se você não estiver pronto, você está fora do mercado. Porque o cliente quer resultado, o teu usuário da informação quer resultado. Por exemplo, hoje, que a gente podemos falar aqui, nós temos o tal da ESG, né? Muito em moda, né? Tem que pegar a sustentabilidade, a questão do meio ambiente, a governança. Poxa, isso é um mundo, o profissional de contabilidade, chega nessas áreas. É verdade. Tá? Sustentabilidade, quando o pessoal coloca, não é só abraçar uma árvore, não. Por trás tem muita coisa sobre isso. Tem sustentabilidade financeira, de emprego, social. O social que tem lá é dar emprego às pessoas também que tem ao longo do tempo, sabe? Somente que é do meio ambiente, que é muito, muito importante. A gente viu como é importante o meio ambiente. Crédito de carbono, então tudo isso a gente tem que verificar que se o contador souber fazer isso, vai avançar bastante. São muitas tá? possibilidades. Inclusive tem nome de contabilidade tem a norma de contabilidade, tem os CPCs, são procedimentos contábeis que vêm das normas internacionais, e também tem normas internacionais de contabilidade ligada à sustentabilidade. Já serão duas normas que as empresas são obrigadas em 2026, tá? Opcional para 25, já é obrigado a fazer, as grandes companhias, logicamente, né, depois serão todas que fazem contabilidade, a fazer essas contabilidades atendendo a essas normativas, tá? Então você tem informação de sustentabilidade. Se você não fizer isso, você vai perder a oportunidade. Se você sair na frente, você vai ganhar, tá? A oportunidade de ter ali tudo. Então, o que é que fala o profissional que está lá? Eu não estou falando aquele profissional igual o meu colega lá que mandou o menino ligar o computador. Esse que realmente está atualizado, mais ou menos, se quer reinventar, ele pode ver um novo ramo de atividade. Ele pode, assim, digo ali, tem que entender o negócio que está inserido ali. Ele viu que a energia renovável está em expansão. Vou estudar energia renovável. Eu fui a uma feira na China, 2014, foi 2015, não me lembro bem assim não. Em Gansu, né? Diz que lá fala até português, que é chamado de Cantão. Tem uma parte lá que tem alguns textos português mesmo. Tá? Que era, assim, é uma cidade maior que São Paulo, moderníssima, e tinha uma feira, tudo lá é fenomenal, tudo é expansível lá e tudo. E era uma feira de determinados produtos que o que existia naquela época lá, depois era lançado no mundo inteiro. Tá? Então era uma feira, digamos assim, a cada semana eram alguns segmentos, que é conteúdo brasileiros. Aí quando o cara você faz o quê? Não, eu sou do agro, eu sou de Goiás, eu vim comprar um farpado. Ah, é? Por que não? Não, porque aqui tem uma espécie de balconização aqui, tudo, que tem lá um processo lá que ele fazia no arame, e era barato ele comprar de container. Caramba. Para colocar lá e tudo. O outro, não, eu vim aqui comprar piso. Ah, eu vim aqui comprar luminária. Essas lâmpadas de LED que a gente viu aqui, eu vi naquela época e apareceu aqui uns 5 ou 6 anos depois. Tá, pessoal? Então, assim, o profissional da contabilidade tem que ir lá mesmo nas feiras de negócios, das atividades, ver o que está acontecendo e chegar perto, assim, da atividade que ele presta serviço e mostrar, assim, a sua oportunidade de crescimento, empresário. Na organização pública, mostrar o que está acontecendo por trás de tudo isso. A contabilidade, quando eu comecei a estudar contabilidade, tinha 3 áreas bem distintas, sabe? Chamava contabilidade financeira, que é a contabilidade para o usuário externo, preparar balanço, demonstrações contábeis e tudo. A contabilidade gerencial, que é de custos, controle, dentro da organização e tudo ali, e a auditoria. Pronto, 3 ramos da contabilidade que existia claramente naquela época. Houve a expansão, tudo nós temos aí, quando eu falo contabilidade ligada ao hospital, pronto, essa é a societária. Eu tenho a societária para divulgar e tenho a societária para mostrar ali para os donos dos hospitais que isso aqui tem aqui. A contabilidade do agronegócio, eu tenho também essa atividade. A atividade, o ensino é um negócio aí que alavancou bastante o negócio. Eu também tenho que estar nesse ramo. São ramos e mais ramos diferentemente. Indústria X, eu vou lá em indústria de celulose, eu tenho que ter indústria de celulose, tenho que estar lá dentro. Então, o professor de contabilidade que quer reinventar, ele entende esse negócio. Procure a oportunidade onde ele está inserido e busque exatamente chegar próximo a esse conhecimento e divulgar e mostrar, sabe? Contador, um cara não faz divulgação de nada, não faz propaganda de nada. Tem que mostrar que ele é capacitado, que ele conhece o X, que ele tem clientes que faturam tantos, tá? Né? Ir para rede social, mostrar as coisas, né? Hoje a gente está vendo muito contador em rede social falando sobre Pix.
né? Todo dia Pix, Pix, Pix. Eu mesmo já dei umas 4 ou 5 entrevistas só falando sobre o que é esse problema aqui do Pix. Mas é bom, é importante para a gente ver como está a profissão da contabilidade, a importância que tem de ele ajudar no negócio. Então, profissão de contabilidade, você tem um mundo para andar. Você pode dizer assim, bom, o contador vai acabar. Vai. Aquele contador que não se atualizar, não vê a oportunidade e se qualificar. Isso é importantíssimo. Porque, mais uma vez, tendo negócio, o contador está ao lado. Não vai ter negócio sem contabilidade. Quando tiver dinheiro para ser contado, vai ter alguém para contar, né? Com certeza absoluta. Presidente, para encerrar, eu quero ainda um tema muito importante. Eu quero focar nessa palavra que você falou, oportunidade. Eu li há algum tempo um livro, recomendação do ministro Augusto Nardi, do TCU, espetacular, que se chama Outliers, ou a tradução brasileira, Fora de Série, né? Fala das pessoas fora de série. E tem um texto interessante que diz o seguinte, que demonstra o seguinte: de todas as grandes fortunas da humanidade, a maioria delas foi criada em janelas de oportunidades específicas no tempo, né? Eu posso estar enganado, mas me parece que aqui no Brasil, especificamente, há 3 anos, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, sobretudo, por alguns elementos que eu vou falar agora, está se abrindo uma janela de oportunidade que eu acho, sinceramente, que a nossa geração não vai ver mais, né? A primeira delas, e essa é mundial, é a inteligência artificial. Domina. Eu falo pela minha pessoa mesmo. Há quantas décadas eu trabalho com licitações? Eu tive a sorte de ser o primeiro a falar de inteligência artificial, de repente deu um boom, assim, passei a ser bem mais conhecido num intervalo de tempo muito curto, né? Aqueles que dominarem a inteligência artificial agora, porque todo mundo vai ter que dominar ou vai ficar fora do mercado, mas os que chegarem primeiro, eu sempre digo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Tem essa gigantesca janela de oportunidade. Nós ainda temos aqui no Brasil a janela de oportunidade da nova lei de licitações, que todo órgão público contrata. Todo órgão público, o que o senhor falou aí, é uma parte gigante da economia brasileira, né? E tem pessoas, então, os advogados, aí, os contadores, as atividades de contabilidade, elas são muito necessárias em licitações, sobretudo com a complexidade que se tem na nova lei, né? Tanto nos aspectos tributários, mas também em outros aspectos, planilha de composição de custos, etc, etc. E para o contador específico, aí vai se abrir uma terceira janela, tudo junto, uma atrás da outra, que é a reforma tributária, né? Então, há quantas décadas o Brasil não tem uma reforma tributária que vai sacudir o esqueleto do nosso país, né? E todo mundo vai procurar o quê? Contador, né? Contador. Eu digo, contador hoje, concatenando essas 3 janelas, vai ser como profissional de ar-condicionado. Aqui em Natal. Eu resido aqui em Natal atualmente e a gente sabe que no verão aqui, profissional de ar-condicionado, ele pode te atender mal, cobrar caro, mesmo assim você não briga com ele. Você não pode ficar... A coisa só quebra no calor, né? É, exatamente. Assim, de carro, de casa. Você tem um profissional de ar-condicionado... Chuveiro só dá pano no frio, né? Nossa senhora, exatamente. As oportunidades aí. Como eu sempre digo, o demônio é sujo, né? Então, assim, o profissional de contabilidade vai ser disputado a tapa, uma janela incrível. Então, a gente já falou da inteligência artificial, eu acabei falando um pouco da nova lei de licitações, que é uma oportunidade, contador, advogado, é uma oportunidade incrível e que a gente não vai ter nos próximos 20, 30 anos outra lei de licitação. E agora eu gostaria que o senhor focasse aqui nessa última questão, que aí não tem jeito, aí é contador, né? Que é a reforma tributária. Bom, que bom, né? Outra reforma tributária que ocorreu no Brasil foi em 64, 65, alguma coisa assim, ou 66. Quer dizer, na verdade eu era bebê naquela época, né? Tinha 4, 5 anos talvez, 4 anos. Então, o Código Tributário que eu estudo hoje
67, o Código Tributário está atualizado daquela época e tudo, vai mudar um pouco o Código Tributário, tá? Então, assim, quem estudou direito tributário, todos os contadores estudaram, advogados continuamente, e quem está no mundo do negócio precisa estudar isso. É uma grande oportunidade, sim, porque vai mudar toda a formatação de se calcular tributos, de registrar tributos. A gente vai passar agora algum tempo com dois sistemas tributários, né? O que tem atual e o outro que já entrou em vigor, né? E Na vai ser verdade, uma né? Tá? Então confusão. você vai aos poucos, um vai substituindo até chegar a 100%. Lá em 32 vai ter só o sistema atual, que chama-se o IVA, né? Hoje é o imposto mundial. Já temos o IVA aqui no Brasil, mas misturou um bocado de IVA, então juntou um IVA só agora, que juntou ICMS, ISS, IPI, tudo junto aqui e chamou as contribuições sociais. Tá? Então nós temos esse imposto aqui, que é uma oportunidade muito grande para os contadores entenderem desse assunto e venderem bem o seu serviço. Tá? Na verdade, o que vai acontecer? Tem que capacitar, tem que mostrar adequado. Exceção da reforma, James, que me permite aqui, sobre o consumo. Vai vir sobre patrimônio e renda, que esse é mais forte Esse é o ainda, tá? filé. São filé mesmo. Então, imposto de renda, eu formei contabilidade quando não existia lucro presumido, é lucro real mesmo. Então, Também que eu já tenho um amigo contador aqui. tá, contador, tem que contador para calcular imposto, que você vai fazer imposto, amarra lá e tudo, calcular o custo, tudo tem lá, aqui deu lucro, X, calcula ali. O lucro presumido não, faturou qual ramo X, pronto, já tem o valor lá aqui embaixo, já diz quanto é que é o lucro. Tinha por naquela época. Então vai voltar a contador também entender essa parte, vai entender muito mais de contabilidade e entender mais de tributação. E a janela, sim, a janela é importantíssima, está se abrindo essa oportunidade. Tributaristas ganham muito dinheiro, tá? O pessoal da área jurídica aí sabe muito bem disso. O profissional de contabilidade tem uma oportunidade muito grande de crescer nessa área, atualizando na reforma tributária. Não perca essa oportunidade. Quando. Ninguém pode falar na minha época, né? Porque eu já tenho alguns fios de cabelos brancos, mas lá é o seguinte: eu via muito engenheiro fazer contabilidade. Quando eu comecei a ensinar, ou até mesmo na minha graduação, e hoje eu estou vendo muitos contadores fazendo TI, estudando alguma coisa de TI, porque eu estou preocupado também com essa ferramental que eu também tenho que dominar aqui, que eu É, também tenho que ajudar a fazer as coisas aqui. Eu preciso dela para mim. Como tem muitos de contabilidade que estudam direito, muitos deles estudam direito não para atuar como advogado, e sim usar o conhecimento jurídico no que lhe interessa, na parte societária, na parte tributária, trabalhista, nas lides ajudando os advogados a melhor defesa, nas perícias. Então, tudo isso é oportunidade para o professor da contabilidade, não podemos perder. Tá? A gente vai estar amanhã, alguém vai sempre consultar o professor da contabilidade, como estamos tendo pequena janela agora também, é o tal do Pix, assim, eu acho que já tem colegas dizendo, olha, eu já ganhei mais clientes hoje, porque o cara já está aqui, porque eu estava na informalidade, agora eu regularizei, formalizei meu negócio, eu posso vender e vou dormir assim, digamos assim, né? Mais tranquilo, sem ter a receita vir aqui atrás de mim. Bom, isso é uma parte boa. Então a gente tem que estar um dando leão rugindo, né? Atrás. fugindo aí de tudo. O Leão sempre foi brabo, né? No mundo Dando uma inteiro, fungada tá? no cangote. Pois é, então a gente tem que trabalhar assim. Então eu acho importante essa parte aqui, reforma tributária tá aí, a gente tem que se. Está aí, assim, os colegas já deveriam ter apropriado, tá? Desde o início, como foi lançada a reforma, um ano e pouco aqui, todas as discussões, porque já vai chegar mais sabendo o que vai acontecer com a reforma tributária e como aplicar dentro dos tributos aí, juntando as contribuições social sobre o lucro, né? Os impostos diretos do ICMS, que é o maior deles que pesa, e até chegar a essa alíquota e ver como vai trabalhar essa parte. E com certeza, agora no início do ano, já deve estar indo o imposto, outra reforma, parte da reforma, que é o imposto sobre patrimônio e renda. Tá? Isso é importante, James. Estou à disposição. Muito bem, presidente. É uma honra inestimável tê-lo aqui. A gente ia falar sobre algumas coisas, acabei trazendo outros assuntos que foram ocorrendo e é extraordinário, um homem de uma erudição espetacular Obrigado. e de uma humildade. Eu quero parabenizá-lo e dizer assim o quanto isso toca, porque o senhor é um homem da academia, né? O senhor é doutor em contabilidade, é professor da pós-graduação da UFRN, mas fala de uma maneira acessível, de uma maneira que todos compreendem, de uma maneira
preocupada com o receptor, né? Com quem vai receber a mensagem. Então isso é uma coisa que nos toca também, nos toca para sermos profissionais, para atender, para servir. Eu sempre cito o nosso mestre da área de licitações, contratos, professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. É um homem de uma humildade extraordinária. O professor, nós chegamos lá, né? Quem sou eu? Chego lá para falar com o professor diz: amigo, em que posso te servir? Né? Aí eu fico lisonjeado, assim. Imagina o senhor me servir, né? Mas esse estar a serviço, eu até pela minha educação sempre participei de pastorais, etc. Então tenho muito essa atuação ligada ao serviço, né? E o senhor demonstra, não com palavras, mas com seu comportamento, com a sua forma de ser este serviço. É talvez a mensagem, grande mensagem que fica aqui nessa entrevista, é estar a serviço. Contador, advogado, você que trabalha com licitações, esteja a serviço. Porque emprego muita gente quer hoje, né? Mas trabalho e estar a serviço, aí realmente isso vai ter uma demanda e nem sempre a gente encontra, né? Então, esse foi o Anailson Gomes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Eu agradeço a sua participação. Deu a oportunidade para o senhor dar aí suas palavras finais aqui no podcast, não na vida, por favor. Eu agradeço aqui a oportunidade, espero ter contribuído. A gente tem uma longa história para contar ao longo do tempo que tem aí, são assuntos diversos. Falo de um assunto, tem outros ao longo do tempo. Tá? Assim que a profissão da contabilidade é uma profissão que ela não só visa, digamos assim, onde tem, a gente fala que tem negócio, tem contabilidade, mas a gente visa também o social. Tá? A contabilidade está atuando muito canto aí, a gente observa assim, que vai começar imposto de renda daqui a pouco. A gente procura os clientes da contabilidade para destinar uma parte do seu imposto devido para as entidades, fundo da criança, do adolescente, fundo do idoso, tá? Porque é uma forma social. Vou pagar o imposto, vou. Uma parte desse imposto vai para aquele fundo, o que beneficia desse social. A gente fala também que nós temos trabalho voluntariado na contabilidade, que é as entidades sociais. Muitas vezes essas entidades sociais não estão organizadas, não estão formalizadas. Formaliza-se também, consegue formalizar essa entidade, para que ele possa buscar esse recurso que vem dessas doações, desses fundos que São tem, muitas áreas, ou outros que tem para trabalhar. Então, o professor de contabilidade é também um homem social, ele está preocupado com isso. Então, assim, às vezes tem um recurso do governo federal, essa entidade não pode pegar, tá? Por quê? Porque não pode pegar, porque não está formalizado, não faz processo. Então, o professor da contabilidade, juntamente com outras profissões, como na área jurídica, pode ajudar essa empresa, essa organização social a formalizar, fazer projetos, arrecadar o recurso, aplicar adequadamente, prestar contas e estar apto a receber novos recursos. Que maravilha. Tá? Isso é um papel social importantíssimo, que todo mundo cresce. Tá? Eu acho importante, então a gente deixa aqui esse podcast assim, muito interessante, né? De entra assunto para falar e tudo. Não falamos de academicismo aqui, falamos de nada aqui. Teremos que voltar. Tá certo? E tudo. Então, esse papel social eu acho que é importantíssimo, além de tudo, ajudar o país a crescer. Eu acho que é muito bom ir para a formalidade. Eu falei aqui uma coisa que eu estava pensando, pessoal, olha, isso vai cobrar mais tributo, mas se a gente for pensar assim, se todos pagarem o tributo devido, sonegar menos, talvez eu pagar menos, talvez eu esteja pagando aquela parte de tributo daquele que está sonegando. E às vezes o que mais se incomoda com essa questão seja aquele que vai ser beneficiado. Como assim beneficiado? Você não vai pagar nada, de repente, pela tua renda, e a sonegação que vai ser combatida vai se transformar em quê? Em recursos públicos, em políticas públicas para atingir você. Políticas públicas. Né? E aí pensa, não sei o que, mas vai roubar. Roubar tem os órgãos de controle para combater, vamos trabalhar. Eu sempre digo o seguinte, nós temos duas posturas. Reclamar ou reclamar e agir. Porque eu sou a favor de reclamar, eu gosto de reclamar. Mas tem que agir também, né? Porque às vezes fica aquela pessoa lá no sofá, mas nada funciona, o governo não presta. Vamos nos mobilizar, cadê, né? A atuação social, etc. Então, é bastante importante que a gente pense. Não precisa pensar
com a minha cabeça, com a cabeça do presidente Anaílson, mas pense fora do lugar comum, aquela coisa como, todo político rouba, o governo faz nada. Sai dessa caixinha. Sai da caixinha, que às vezes foi uma caixinha que foi arquitetada de forma maliciosa para te prender, né? Não precisa pensar como eu, como professor, como presidente, mas, assim, vamos procurar estudar mais, verificar, porque é assim que nós fazemos o quê? Cidadania. O nosso país, mais do que consumidores, isso o presidente lá, o ex-presidente do Uruguai falou, né? Certa vez, assim, mais do que consumidores, nós precisamos de cidadãos. O Mujica, que não está bem de saúde, precisamos de cidadãos. Então vamos formar cidadãos, vamos estudar, vamos olhar, ver como compreender todas essas situações e vamos garantir o nosso futuro também, porque as nossas contas ninguém vai pagar, né? Elas não vão se pagar sozinhas. Boleto, né? Boleto chega. E vence, né? Sempre vence. Vence. Ao contrário daquela piada, ao contrário de mim, o boleto sempre vence, né? Então agradeço você, licinauta, você que ficou até o final, né? O presidente estava achando achando 1 hora muito tempo, já passamos de 1h30, 1h20, 1h30 de entrevista, né? Que passou muito rápido, porque realmente foi muito interessante sorver todo esse seu conhecimento, bom humor, né, e disponibilidade. Você que está nos ouvindo até agora, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal. Seja você também um licinauta, o especialista do futuro. Até o próximo Licinautas, o podcast.